Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thaís Godinho e hoje eu vim aqui gravar uma tag que eu fui tagueada pela Monique, que é uma leitora do blog, e é uma tag que eu já tinha visto antes também, tava com vontade de gravar, que é a tag Problemas de um Leitor. Problemas de um Leitor. Vou colocar o link aqui embaixo para a tag original e para quem traduziu, tá bom? E daí consiste de 11 perguntas sobre problemas muito relevantes dos leitores. E eu tenho certeza que se você é um leitor ávido, que nem eu, você vai se identificar com vários deles. Então eu vou responder essas perguntinhas. Vamos lá, eu vou ficar olhando pro lado porque eu tô olhando no computador aqui, tá bom, pessoal? Vamos lá. 1. Você tem 20 mil livros pra ler. Então tá mais ou menos por aí, mas tudo bem. Como você decide o que vai ler? Bem, eu tento ter um contexto para ler os livros, né? Falei sobre isso em um outro vídeo meu, vou deixar o link aqui embaixo também. Mas eu acabo lendo assim, geralmente passo na frente os livros que eu preciso ler por qualquer motivo, geralmente estudo, para trabalho, para cursos, etc. Acabo passando na frente. Ou então, se for um clássico, eu costumo privilegiar porque é uma leitura que faz parte de um projeto de vida que eu tenho, que é ler todos os clássicos antes de morrer. Que mais? Se for um livro que eu tô muito afim de ler, bem curiosa, eu também passo na frente. Então, assim, eu não tenho muitos parâmetros. São mais ou menos esses, tá? Já aconteceu e continua acontecendo de eu estar lendo, sei lá, 5 livros ao mesmo tempo. E daí chega um pedido meu pela internet, chega aqui no condomínio e eu pego e falo, putz, eu queria muito começar a ler esse livro logo. Daí eu leio o livro. Enfim, não tem muito critério não, pra falar a verdade. 2. Você está no meio de um livro, mas não está gostando. Desculpa. Você está no meio de um livro, mas não está gostando. Você para ou continua? Ah, eu paro. Gente, a vida é muito curta, eu tenho muito livro para ler. Assim, eu só continuo a leitura se for alguma coisa muito importante, mesmo tô lendo por estudo, né, pra coisa de trabalho. Aí tudo bem, mas sinceramente não fico perdendo tempo com leitura que eu não gosto, não. De verdade. 3. O fim do ano está chegando e você está perto, mas não tão perto de finalizar sua meta de leitura. O que você pretende fazer e como? Gente, eu não ligo muito pra isso não. Primeiro porque, pra mim, todo dia a gente começa um ano novo, né? Eu não ligo muito pra data do dia 31 de dezembro, especialmente pra coisa de leitura. Então, isso pra mim não é um problema. Eu tenho minhas metas de leitura que eu vou fazendo, mas também, assim, eu leio por hobby, porque eu gosto, por prazer, não é uma obrigação. Então, não fico pirando muito nisso, não, de verdade. 4. As capas de uma série que você ama são horríveis. Como você lida com isso? Nossa, gente, isso realmente é um problema, viu? Geralmente, o que eu faço? Bom, não tem muito o que fazer, né? Eu acho que é legal, se for lançada outra edição melhor, com uma capa mais bonitinha, você substituir depois. Então, se você não gosta da capa do livro, tenta não rabiscar ele muito, não marcar muito o livro, porque daí você tem mais facilidade para dar de presente para alguém, ou vender, ou trocar, né, depois. Então, é isso que eu faço. Mas, nossa, como eu lido é terrível, eu lamento profundamente. É assim que eu lido. 5. Todo mundo, incluindo sua mãe, gosta de livro que você não gosta. Como você compartilha esses sentimentos? Gente, eu adoro zoar pessoas que gostam de livros ruins. Outro dia eu comentei no vídeo da tag do Harry Potter que eu seria da Sonserina, né? Daí as pessoas ficam, nossa, Sonserina, Thaís, mas não parece. Tem algumas coisas em mim que são muito Sonserinas, gente. Essa é uma delas. Eu faço questão de ler livro ruim, quando, né, assim, na medida do possível, pra poder encher o saco das pessoas. Eu fiz isso com Crepúsculo, eu fiz isso com 50 Tons de Cinza, que eu não aguentei ler até o final, porque é muito ruim. Mas eu faço questão de deixar clara a minha opinião sobre os livros. Mas assim, não, eu tô brincando, tá? No geral, eu respeito super a opinião de todo mundo. Acho que não existe essa coisa de livro certo, livro errado. Existem as experiências. A gente lê um livro. Nunca existe um livro igual. Um livro que eu li com 20 anos, quando eu ler com 40, eu vou ter uma experiência totalmente diferente. Da mesma maneira que um livro pra mim que era maravilhoso quando eu tinha 18 anos, se eu ler com 28,
eu posso achar o livro uma porcaria. Então, eu acho que é muita pretensão da minha parte falar, né, que um livro é ruim. Eu faço pela gozação mesmo, mas nunca achando que, nunca levando isso a sério, de tipo, estou certa, este livro é horrível. Enfim, mas eu adoro, e é o melhor momento pra fazer isso, por exemplo, na ceia de Natal. Nada mais legal, eu passei boas ceias de Natal, enchendo o saco da minha prima que gostava de Crepúsculo, foi muito divertido. Bom, 6. Você está lendo um livro e você está prestes a começar a chorar em público. Como você lida com gente? Eu choro, não tô nem aí. Nossa, como eu já chorei lendo livro em metrô. Já parei, fico estupefado. Acho que com... Estupefata. Acho que quando vai passando o tempo na vida, você ficando mais velha, sei lá, eu tô pensando isso. Você vai parando de ligar um pouco pro que as pessoas pensam, sabe? Então, eu gosto de viver as emoções da minha vida. Eu não vou deixar de viver ou fazer alguma coisa porque tem alguém olhando. Nossa, eu não tô nem aí. Se me dá vontade de rir, eu dou gargalhada. Às vezes eu fico rindo sozinha lendo o livro. E não tô nem aí não, gente. 7. A sequência do livro que você ama acabou de sair, mas você esqueceu parte da história anterior. Você leu o anterior novamente? Pula para a sequência? Lê uma sinopse ou resenha? Chora de frustração? Meu, isso aconteceu com Game of Thrones. Eu fiquei um tempão sem ler o Tormenta de Espadas. Eu retomei ele agora porque eu quero terminar antes do ano acabar. Não sei se eu vou conseguir, porque estou indo muito devagar com ele. Aí eu peguei, eu tava na metade já, praticamente. E eu ficava, putz, nossa, será que eu já li tal parte? Porque eu vi a série, né? Aí eu não sabia se eu tinha lido, se eu só tinha visto na TV. Ai, ficou muito confuso. Eu não gostei de fazer isso, não. Acho que é legal você ler a série na sequência mesmo. E já vou emendar o Festim dos Corvos no Tormenta quando eu acabar. Senão vai ficar muito ruim. Mas nem sempre a gente pode fazer isso, né? Então o autor lança um livro e depois de 20 anos ele lança a continuação, como no caso, né, do nosso amigo. Então, eu acho que vale a pena sim ler resenhas. Eu gosto de ler resenhas porque eu vejo a opinião de outras pessoas e vou relembrando algumas coisas do livro. Acho que é a melhor coisa. Eu não choro de frustração, né, gente? Isso aí, nossa, pra chorar de frustração tem que ser muito grave. 8. Você não quer que ninguém pegue seus livros emprestados. Como você educadamente diz às pessoas não quando eles perguntam? Já deixando publicamente conhecido que você não empresta livros. Acho que é a melhor maneira de fazer. Mas assim, até mesmo pela própria questão do budismo, né, gente? Eu tento ser o máximo possível desapegado das minhas coisas materiais. O que eu costumo fazer se uma pessoa gosta de um livro meu, pede emprestado, eu dou um de presente pra ela. De verdade, gente, um livro de 30 reais. Se é uma pessoa que eu gosto, que chegaria a ponto de eu emprestar o meu livro, eu prefiro comprar e dar de presente pra ela. Agora, livro que eu tenho um monte de coisa rabiscada, porque são coisas pessoais, ou então que eu leio muito, vivo relendo pra trabalho, enfim, pro meu dia a dia, assim, eu falo assim, olha, eu prefiro não emprestar, porque tem várias anotações pessoais. E daí eu volto pra questão do presente. Já aconteceu também muitas vezes de alguém me pedir emprestado um livro que eu já nem fazia tanta questão de ter, assim. E aí eu emprestava meio que nem esperando que a pessoa devolvesse. Porque é muito difícil você emprestar o livro pra alguém e essa pessoa devolver. Eu não sei o que acontece. Eu acho que, sei lá, a pessoa deixa lá eternamente pra ela ler, acaba não lendo, fica com vergonha. Eu não sei o que acontece, mas é muito difícil devolver. Então, eu nunca empresto esperando ter o livro de volta. E eu não sou aquela pessoa chata que fica, e meu livro, e meu livro? Meu, se eu emprestei é porque eu desapeguei. Agora, livro muito raro, assim, nunca ninguém me pediu emprestado. Tipo, me empresta o livro tal pra eu ler? Mas aí se pedisse, eu ia falar assim, então, eu prefiro não emprestar, esse livro eu tenho um xodó com ele e tal. Acho que é sem drama também. 9. Déficit de atenção. Você não conseguiu ler os livros que queria no último mês. O que você faz para voltar a ler mais? Então, eu comentei sobre isso em um outro vídeo também, que eu tô tentando ler um pouco mais devagar, por incrível que pareça, porque o que acontece? No geral, eu leio muito rápido. Então, acontece de eu pegar um metrô hoje, sei lá, ficar 2 horas ao longo do dia andando de metrô ou de ônibus. Eu leio um livro nesse período, um livro fininho e tal.
Aí passei lá 10 dias sem ter terminado de ler nenhum. Isso é muito comum acontecer comigo, porque eu tô lendo vários ao mesmo tempo. No momento eu tô lendo Tormenta de Espadas, eu tô com Carrie a Estranha do lado da cama, que eu leio tipo 5 minutos antes de dormir, eu leio umas 10 páginas, entendeu? Deixo o outro que eu vou lendo quando eu saio pra ficar na fila, ficar na minha bolsa. Então eu já pensei muito nisso, tipo, nossa, tenho que ler tantos livros por mês, já cheguei ao absurdo uma vez de ler um livro por dia, assim, e não era tão difícil não, viu? Porque tem livro que é mais fininho, se você ficar o dia inteiro lendo você consegue, também livros maiores, então eu sinceramente, o que eu faço pra voltar a ler mais, eu acho que é aproveitar as janelas de tempo do dia mesmo, né? Então o computador tá iniciando, em vez de ficar esperando sem fazer nada, dá uma lida, lê nem que seja uma página do seu livro que tá ali do lado. Leva pra qualquer lugar, leva pro banheiro, leva no ônibus, leva na fila do mercado. Eu faço muito isso. No trânsito, gente, é quando eu mais leio, de verdade. Mas agora, em resumo, eu não fico pirando mais porque eu não tô lendo tanto. Enfim, pra mim tá bom. O importante é curtir a leitura e não ter números de livros lidos. 10. Há muitos livros novos que foram lançados e que você está morrendo de vontade de ler. Quantos deles você realmente compra? Ah, gente, assim, se eu quiser comprar um livro, eu compro. Ainda bem que eu cheguei no momento da minha vida que eu não tenho problemas com dinheiro a ponto de falar, não posso comprar esse livro esse mês. Então eu fico de olho, vou comprando à medida que as promoções vão aparecendo, ou se eu tiver muito afim, eu nem espero a promoção, já vou comprando. No geral, assim, eu tento me controlar porque se deixar, todo dia tem promoção, a gente compra muita coisa, né? Eu compro bastante coisa já, mas eu tento me controlar pra comprar assim. Se realmente for uma promoção muito imperdível, se for um livro que eu vou precisar imediatamente, alguma coisa de trabalho mesmo, então não sei, algum livro que eu queira, algum que seja lançamento, tipo alguma série que eu esteja acompanhando, aí saiu o livro novo, assim. Eu tento não comprar livro que eu sei que vai estar em promoção muito em breve. Tipo, sei lá, lança um livro que custa R$ 25, eu sei que daqui a pouco eu acho ele por 15 em promoção, daí eu espero, se eu não tiver muita pressa pra ler. O que mais? No geral é isso. Tem muito livro que eu prefiro comprar no Kindle, então, mas isso não é deixar de comprar, então eu compro também, enfim. 11. Depois de ter comprado os novos livros que você tanto queria, quanto tempo eles ficam em sua prateleira antes de você realmente ler? Aqui eu vou dar uma resposta bem parecida com o que a Tati Feltrin deu, porque eu concordo 100% e eu penso isso também. Eu acho que todo livro tem a hora certa de ser lido. E... enfim, eu não me importo muito. Tem livro que chega, eu leio no dia e pronto. Assim como tem livro que eu compro porque eu quero ter no meu acervo. Eu sou colecionadora de livros, eu quero ter o livro no meu acervo. E deixo lá até o momento que eu tiver a fim de ler. Eu não tenho muita preocupação com isso, não. Eu acredito realmente que os livros a gente lê quando tem que ler. Tem sempre a fase certa para ler as coisas na vida e aquilo vai... A leitura de um livro é uma experiência, né? Então, da mesma forma que a gente lembra de épocas por causa de som, cheiro, etc., eu também lembro por causa de leituras. Então, tem leituras que mudam a nossa vida pelo conteúdo do livro, mas tem outras leituras que mudam que marcam momentos de mudanças na nossa vida, né? Então, por exemplo, toda vez que eu lembro de Harry Potter, eu lembro da época que eu tava na faculdade, que eu tinha mais tempo livre, que eu curtia muito ficar escrevendo fanfiction, era uma época legal, gostosa pra mim, assim, de final de adolescência e começo da vida adulta e tudo mais. Tem vários livros que despertam esse sentimento em mim. Então, eu acho que é importante. Eu acho que já aconteceu de eu falar assim, agora tá na hora de eu ler tal livro. E é isso mesmo, eu não acho que tem que ter a obrigatoriedade de ler só porque tá na estante e imediatamente tenho que ler. Né? Então, por exemplo, eu comprei o Pintacilgo da Dona Tarte, apesar de eu não resistir à curiosidade de começar a ler um pouquinho quando eu comprei. Eu falei assim, não, esse livro eu quero guardar pra ler nas minhas férias de janeiro, quando eu for passar uns dias, sei lá, na praia.
é isso, entendeu? Eu gosto muito de fazer esse tipo de coisa. E no geral até consigo, não tenho obrigatoriedade de ler, não. 15 minutos de vídeo, parei, acabei. Pessoal, 11 perguntas. Consegui, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.